nesse computador. Bom dia a todos. Estamos aí na etapa de conclusão da nossa leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dr. Pedro Sanches falando. Na última aula nós falamos sobre o Conselho Tutelar. Hoje nós estamos na seção 5 da colocação da família substituta. Quem é essa família que acolhe esse menor quando não está mais sobre o abrigo da família natural. Então, insisto sempre no começo, eu busco sempre a leitura da lei no site do Planalto, e o site do Planalto tem todas as atualizações necessárias para o acompanhamento da lei. Portanto, nós estamos aí no artigo 165 da lei, um complemento, dia 13, segunda-feira, o Estatuto da Criança e do Adolescente fará 30 anos no nosso ordenamento jurídico. Então vamos a ela aí, falar o que nos diz o artigo 165, que está na seção 5 do Código da Colocação em Família Substituta. O artigo 165 são requisitos para a concessão de pedidos para colocação em família substituta. O que eu preciso para isso? Preciso, primeiro, qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge ou companheiro, com expressa anuência deste. Não adianta só o marido ou a esposa querer adotar ou ter uma criança ou um adolescente sobre o convívio do mesmo teto, se um dos não estiver de acordo. Portanto, precisa da anuência dos dois. Inciso 2. Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. Inciso 3. Qualificação completa da criança ou do adolescente e de seus pais, se conhecidos. Inciso 4. Indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão. Inciso 5. Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente. Parágrafo único do 165 diz que, em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos. Artigo 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspenso o poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser reformulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. Num caso que não precisa do advogado, os próprios interessados comparecerão ao cartório e esse trabalho será realizado. Parágrafo 1º. Na hipótese de concordância dos pais, o juiz, inciso 1º, na presença do Ministério Público, ouvirá as partes devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção no prazo de 10 dias, contados da data do protocolo ou da petição de entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações. E, inciso 2, o juiz declarará a extinção do poder familiar. Passa para essa família substituta.
Parágrafo 2º. O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, e, em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. Parágrafo 3º. São garantidos a livre manifestação dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das informações. Parágrafo 4º. O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. O consentimento é retratável até a data da realização da audiência, especificada no parágrafo 1º deste artigo, e os pais podem exercer arrependimento no prazo de 10 dias, contados da data da prolação da sentença de extinção do poder familiar. Meio injusto isso com a família que vai adotar, né? Os pais podem se arrepender aí. Cria-se toda uma expectativa, todo um vínculo com a nova família e, de repente, os pais aí podem se arrepender do ato. Paciência. Parágrafo 6º. O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Parágrafo 7º. A família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de uma equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio de técnicos responsáveis pela execução de política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Artigo 167. A autoridade judiciária de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público determinará a realização do estudo social ou, se possível, perícia de equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência. Parágrafo único. Deferida a concessão da guarda provisória ou do estágio de convivência, a criança ou adolescente será entregue ao interessado mediante termo de responsabilidade. Artigo 168. Apresentado o relatório social ou laudo pericial e ouvida sempre que possível a criança ou adolescente, dar-se à vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Artigo 169. Nas hipóteses em que a destituição de tutela, a perda ou a suspensão do poder familiar constituir pressupostos lógicos da medida principal de colocação em família substituta, que será observado os procedimentos contraditórios previstos na seção 2 e 3 deste capítulo. Parágrafo único do 169 diz que a perda ou a modificação da guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento, observado o disposto no artigo 35. Artigo 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no artigo 32, quanto à adoção, contido no artigo 47. Volto sempre a repetir. Quando eu cito os artigos, eu não vou voltar, porque senão nós não terminamos nunca a leitura do Estatuto. Desta forma, eu sugiro, tem no meu YouTube, tem nos canais, todos os espaços das aulas gravadas que fala sobre determinados artigos. E também tem o Estatuto, a Lei do Planalto, que é só voltar lá e fazer essa verificação. Parágrafo único diz que a colocação da criança ou adolescente sobre a guarda da pessoa inscrita em programas de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade
por este responsável no prazo de 5 dias. Seção 5. Da apuração de ato infracional atribuídos a adolescentes. Da apuração de atos infracionais atribuída a adolescente. Artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Estamos falando aí do adolescente. Apreendido. Criança não pode ser apreendida. Adolescente apreendido, cometendo auto infracional. Artigo 172. O adolescente apreendido, lembrando que eles não usam o termo preso, apreendido. Adolescente não comete crime, comete ato infracional. O que é ato infracional? Tudo que está na lei que é crime. Como se trata de adolescente, deixa de ser crime e passa a ser um ato infracional. Artigo 172 diz que o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para o atendimento do adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição de repartição especializada e, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará ao adulto a repartição policial própria. Feito o flagrante, preso um maior e um menor, leva-se os dois para uma delegacia. Se estiver a especializada do menor, vai para a especializada do menor e logo em seguida este maior vai ser encaminhado para uma delegacia específica. Artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos artigos 106, parágrafo único e 107, deverá lavrar auto de apreensão ouvidos as testemunhas e o adolescente. Inciso 2. Apreender os produtos ou instrumentos da infração. Inciso 3. Requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia, ou sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob a internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção de ordem pública. E aí depende do caso, né? Nós temos alguns relatos, o adolescente, um furto em um mercado ou em alguma coisa, ele vai ser instaurado lá todo o processo administrativo. Contudo, se ele tiver acompanhado dos pais, ele vai ser liberado. Diferentemente de um assassinato, certo? Ou um perigo que esse adolescente venha a correr. E aí ele fica apreendido. Cada caso nessa situação é um caso. Então tem que ver o caso específico e verificar aonde se encaixa cada determinado problema. Mas a letra da lei diz que, se dependendo do crime, se não tiver uma repercussão grande
midiático, por exemplo, e esse adolescente ou adolescente não estiver correndo nenhum tipo de risco, ele fica detido para a sua segurança ou para o bem comum. Se for um furto, por exemplo, ele vai ser liberado se estiver na presença do pai ou do responsável. Artigo 175. Artigo 175. Em caso de não liberação, aí não foi liberado, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Parágrafo 1º. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente a uma entidade de atendimento e fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a representação em dependência separada e destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior, às 24 horas. Artigo 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou do boletim de ocorrência. Artigo 177. Se afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos. Artigo 178. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que implique risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Artigo 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista dos autos de apreensão ou do boletim de ocorrência, ou de relatório policial devidamente autuados pelo cartório judicial e com informações sobre os antecedentes do adolescente, procederá informalmente à sua oitiva e, sendo possível, de seus pais ou responsável, vítimas e testemunhas. Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Ou seja, se tratando de adolescente, no caso de ato infracional, tem que ser muito rápido, tem que ser uma coisa prática. Não pode deixar o adolescente 2, 3, 5 dias detido em uma delegacia, por exemplo, ou sem ser notificado, ou sem ser comunicado ao Ministério Público. Tem que ter uma agilidade em se tratando do adolescente. Artigo 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá, inciso 1º, promover o arquivamento dos autos. Ele nada viu ali que tem o que fazer, arquiva-se. Inciso 2, conceder a remissão, perdão. O adolescente vai lá e repõe, devolve a bicicleta ou faz qualquer coisa que ele pode. Aí tem um lembrete muito interessante. Não pode ser o pai
que vai devolver essa bicicleta ou qualquer outro elemento. Tem que ser o adolescente. E nós já vimos também que ele tem que ter condições para isso. Se ele trabalha, essas coisas todas, se for um valor, se gastou, roubou um valor de R$1.000 e gastou, ele vai devolver esse valor se ele estiver trabalhando. Não é o pai que devolve. Claro, nós sabemos que eles arrumam meios aí para fazer essas devoluções aí, para chegar a ter essa remissão aí por parte do menor, ou onde o Ministério Público conceda esta remissão. Tá? Inciso terceiro, representar a autoridade judiciária para a aplicação de medidas socioeducativas. Todas aquelas que nós já vimos também. São várias lá nos capítulos a partir do 103. Artigo 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público mediante termo fundamentado que conterá resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para sua homologação. Parágrafo 1º. Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Parágrafo 2º. Discordando a autoridade judiciária, fará remessa aos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para representá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. Não há entendimento entre a autoridade, um juiz e o Ministério Público. O juiz encaminha para o Procurador-Geral e este analisa o fato e vai verificar quem tem a razão. Se é o juiz, se é o Ministério Público. Sendo o juiz, nomeia-se outro membro do Ministério Público para acompanhar. Concordando com o Ministério Público, ele homologa e acata a decisão do Ministério Público, do agente do Ministério Público. Artigo 182. Se por qualquer razão o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimentos para aplicação de medidas socioeducativas que se afigurar a mais adequada. Parágrafo 1º. A representação será oferecida por petição, que conterá em breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzidas oralmente em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. Parágrafo 2º. A representação independente de prova pré-constituída, autoria e materialidade. O artigo 183 diz que o prazo máximo e improrrogável para a conclusão dos procedimentos, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. O artigo 184, oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação e a manutenção da internação, observado o disposto no artigo 108 deste parágrafo. Parágrafo 1º. O adolescente e seus pais ou responsáveis serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado. Parágrafo 2º. Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente, ou seja, ele nunca ficará sem a assistência, ou nunca ficará sozinho, pelo menos não deveria. Parágrafo 3º.
Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação. Parágrafo 4º. Estando o adolescente internado, será requisitada sua apresentação sem prejuízo de notificação dos pais ou responsável. Artigo 185. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Parágrafo 2º. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com a instalação apropriada, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias, sob pena de responsabilidade. Artigo 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. Parágrafo 1º. Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público proferindo decisão. Parágrafo 2º. Sendo fato grave, possível de aplicação de medidas de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando desde logo audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Parágrafo 3º. O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de 3 dias contados de audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. Parágrafo 4º. Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas, na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntados os relatórios da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária. Em seguida, proferirá decisão. Artigo 187. Se o adolescente devidamente notificado, não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data e determinará sua condução coercitiva. Alguém vai buscar, a polícia, no caso, né, vai buscar esse adolescente na sua residência ou local indicado. E ficará nessa busca até ele ser localizado. Artigo 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase dos procedimentos antes da sentença. Artigo 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida desde que reconheça na sentença. Inciso 1º. Está provada a inexistência do fato. Inciso 2º. Não houver prova da existência do fato. Inciso 3º. Não constituir o fato ato infracional. Inciso 4º. Não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente
colocado em liberdade. Artigo 190. A intimação da sentença que aplicar a medida de internação ou regime de semi-liberdade será feita. Inciso 1º, ao adolescente e ao seu defensor. Inciso 2º, quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor. Parágrafo 1º. Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. Parágrafo 2º. Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Estamos agora na seção 5A, incluído pela Lei 13.441 de 2017, da infiltração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. Esta é uma lei recente, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, em função dos crimes virtuais e crimes que incide contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. O 190A, artigo 190A. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar crimes previstos nos artigos 240, 241, 241A, 241B, 241C e 241D desta lei, nos artigos 154A, 217A, 218, 218A, 218B, o decreto 2848 de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, obedecerá às seguintes regras, incluídos pela Lei 13.441 de 2017. Inciso 1º, será precedida de autorização judicial, devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova ouvido o Ministério Público. Aqui não é qualquer investigador de polícia ou qualquer policial que pode estar investigando esse tipo de situação. Eu desconfio que está acontecendo alguma coisa, eu vou investigar. Tem que ter autorização judicial para isso, certo? E com vista do Ministério Público. Nós tivemos algumas coisas, não envolvendo criança, mas a nossa Lava Jato aí, fazendo algumas coisas aí fora de cogitação e achando que são os xerifes da lei aí, né? Existe uma regra para isso, para esse caso também. Inciso 2. Dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia que conterá demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, dos nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessa pessoa. Inciso 3º, não poderá exceder o prazo de 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que, no total, não exceda 720 dias, ou seja, quase 2 anos, mais de 3 anos investigando, 2 anos investigando. 2 anos, né? E seja demonstrada a sua efetiva necessidade a critério da autoridade judicial. Parágrafo 1º. A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo de que se trata o inciso 2 dos parágrafos 1º deste artigo. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto no inciso 1 e dos parágrafos 1º deste artigo, consideram-se 2 pontos. Inciso 1. Dados de conexão
informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet, IP, utilizado e terminal de origem da conexão. Inciso 2, dados cadastrais, informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado e autenticado para a conexão, a quem o endereço de IP e identificação do usuário ou código de acesso que tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 3º, a infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida, a prova puder ser obtida por outros meios. Artigo 190b, as informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida que zelará pelo seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação e do acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. 190C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio de internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos nos artigos 240, 241, 241A, 241B, 241C, 241D desta lei. E nos artigos 154A, 217A, 218, 218A, 218B do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, incluído pela Lei 13.441 de 2017. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelo excesso praticado. 190D. Os órgãos de registros e cadastros do público poderão incluir os bancos de dados próprios mediante a procedimentos sigilosos e requisição de autoridade judicial. As informações necessárias e a efetividade fictícia criada. Parágrafo único. O procedimento sigiloso de que trata esta seção será numerado e tombado em livros específicos. Artigo 190-E. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com um relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados e citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial, assegurando a sua preservação da identidade de agentes policiais infiltrado e a intimidade da criança e do adolescente envolvidos nesta investigação. Encerramos o artigo 190, vamos para o 191, seção 6, mas já estamos aí há 36 minutos. Vamos encerrar neste momento o artigo e voltaremos na próxima gravação com a aula 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais uma vez agradeço a participação, a paciência por ouvir essas aulas até o final. Para quem gosta mesmo, para quem vai participar de algum concurso, aí a letra da lei é muito importante. Volto a ressaltar que vai lá no site do Planalto e leia a lei na íntegra para verificar sempre se houve algum tipo de alteração. Está sendo gravada hoje, no dia 10 de julho, às vésperas da data comemorativa dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos encerrar isso no máximo até o dia 12.
para no dia 18 nós fazermos a aula que havia pronunciado sobre um comentário sobre os atos infracionais, mas os atos infracionais ficaram por uma próxima oportunidade. O Instituto Tribunos está organizando eu vou fazer uma palestra sobre eu já disse que eu sou diretor de escola também, hoje professor, e nós vamos discutir essa volta às aulas. Se o pai, que obrigatoriamente está condicionado a mandar seu filho para a escola, e em tempos de pandemia, ele vai ter a opção de não mandar o filho, ele não mandando o filho, ele comete algum crime em não mandar, por cercear o direito dessa criança ao conhecimento? Em contrapartida, o governo vai garantir a esse menor que está dentro da escola, vai garantir quando ele retornar para a sua casa. Nós temos casos aí gritantes de crianças que cuidam dos avós, que cuidam dos pais. Lembrando que ele é assintomático, ele vai transmitir isso para os seus familiares. O Estado garante isso? Onde entra o direito à vida e o direito à educação? O que sobressai? Essa é uma discussão que nós vamos fazer no dia 18, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, em comemoração a esses 30 anos. Aguardo vocês nas próximas aulas e no dia 18 também. Faremos a chamada durante toda essa semana e conto com a colaboração de todos. Grande abraço, fica o meu abraço, minhas condolências às quase 70 mil famílias aí que perderam seus entes queridos. Estamos num momento difícil, um momento aí, não gostaria de falar, mas dá uma impressão que se banalizou a vida, certo? Mas cuide-se, cuide dos seus. Grande abraço e até a próxima.